A minha experiência em Cuba foi uma, sem falsa modéstia, uma das maiores experiências que eu já vivi em minha vida, né? Primeiro porque foi possível romper com o estereótipo que eu cresci construindo de Cuba, né? Os livros didáticos que eu li, o que eu vi de professores, de colegas na rua, o que eu vi da imprensa, me fez criar um imaginário de Cuba que não é o que eu presenciei durante a minha estadia lá, que não foi curta, foi uma estadia de 6 meses, em que eu estive estudando, conhecendo Cuba de norte a sul, leste a oeste, entre cidade e campo. Então, eu pude de fato conhecer um pouco de Cuba, ouvir relatos fantásticos, conversar com pessoas na rua, conversar com pessoas na academia, conversar com pessoas nos mais diversos ambientes. Então, eu pude construir uma identidade cubana, se é que posso falar assim, que me permitiu comparar com o meu imaginário pretérito acerca desse país. Então, em poucas palavras, Cuba é tudo menos o que dizem daquele país por aqui, né? Então, algumas coisas me fizeram repensar os meus conceitos e preconceitos em relação àquela ilha, né? Que na verdade é um arquipélago, né? Primeiro, a ditadura é uma palavra muito forte para aquele país e que boa parte dos cubanos que eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar, não vê o sistema como uma ditadura, né? Vê o sistema como um sistema que limita a inserção em muitos aspectos, sobretudo do ponto de vista da economia, do acesso ao consumo, bens materiais, etc., mas não necessariamente como um sistema que cerceia a liberdade de expressão, de pensamento. Não é isso. Muito pelo contrário. O ambiente que a gente vive em Cuba é um ambiente que permite o diálogo aberto sobre tudo. A internet, apesar de limitada pelo limitador econômico, pelo custo que ela permite você acessar qualquer página. Eu acessava livremente. Claro, o preço, quando eu estava lá em 2014, da internet ainda era muito elevado, mas já tínhamos pontos com internet pública. Então, o limitador é o econômico e o financeiro, não é o informacional, o comunicacional ou o distanciamento da liberdade, né? Então, por exemplo, qualquer cubano que tivesse um acesso maior ao dinheiro, a um pouco mais de dinheiro, ele poderia contratar um pacote de internet e consumir como ele bem entendesse. Esse é um aspecto, né? Outro aspecto, no que tange a liberdade de ir e vir, né? Então, qualquer cubano ele pode entrar e sair de Cuba quando ele bem entender, desde que ele obedeça os trâmites burocráticos, como a gente tem que atender aqui também para sair do Brasil. Então, você vai no setor responsável, pede uma autorização de viagem e viaja. E você pode voltar tranquilamente como cidadão comum. A diferença é que, por exemplo, um turista quando vai para Cuba, quando ele sai, ele paga uma taxinha, como muitos pagam por aqui também. O cubano ele tem uma obrigação de, ao se formar, ele pagar 2 anos de trabalho social. Se ele cumpre esses 2 anos de trabalho social como resposta a tudo que o Estado lhe forneceu, ele pode viajar o mundo inteiro e voltar ainda como cidadão cubano a qualquer momento, sem problema nenhum. O grande problema é quando ele sai sem cumprir esse trabalho social, que aí ele fica com uma dívida com o Estado, ele passa a ser considerado um desertor, né? E nesse caso ele vai ter complicação quanto à cidadania, quanto à possibilidade de retorno, etc. e tal. Mas se ele cumpre as obrigações para com o Estado, já que o Estado lhe garante saúde, educação, segurança a vida inteira, quando ele termina a faculdade ele tem 2 anos de trabalho social, que inclusive é remunerado, não é de graça, né? É um trabalho remunerado. O cubano, ele é educado por natureza, né? É outra característica do povo cubano. Primeiro pela sua formação, porque o acesso à educação é universal, para além da segurança e da saúde. Então, não é incomum você estar conversando com um garçom, por exemplo, e no meio da conversa ele dizer que é médico no turno oposto. Você está conversando com o seu taxista e no meio da conversa ele dizer que no turno oposto ele é engenheiro do Estado. Aconteceu comigo de estar conversando com um rapaz que fazia o meu cabelo, né, quando eu ia tirar o pouquinho que me resta, e ele dizia que no turno oposto ele era advogado. Quer dizer, eles
tem duas funções para aumentar um pouquinho a capitalização, porque os cubanos são muito descapitalizados, porque desde 1962 que eles são bloqueados economicamente, o que é uma injustiça. Imagine no universo de mais de 200 países, os Estados Unidos da América se sentirem no direito de bloquear um país por desavença ou desacordo ideológico, político-ideológico, e dizer, a partir de agora, nenhum país amigo dos Estados Unidos vai manter relação diplomática com Cuba. Isso é complicado, né? Então ele é bloqueado, não exporta e não importa, de países que são amigos dos Estados Unidos. Então quem mantém uma relação diplomática e comercial com Cuba? Aqueles países que, por natureza, já são países um pouco distantes dos Estados Unidos. A própria Rússia, a Venezuela, Coreia do Norte, a China, Brasil no período petista e etc. Né? Então, esses países ousam manter relações diplomáticas com Cuba. A maioria dos países do mundo não. Então, isso é um problema para Cuba, dificulta o avanço social e econômico. Ainda assim, ou seja, apesar das limitações financeiras, o cubano ele cria mecanismos para driblar essas dificuldades do mundo capitalista que já começa a se embrenhar, né, em Cuba. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, em Cuba você tem atividades privadas, né? Então você tem revenda da Fiat, você tem revenda da Ford, você tem esses nichos de automóveis ou de outros ramos industriais de alimentícios, por exemplo, que atuam em Cuba. A diferença é que lá o Estado ainda controla 51% das ações. Então, essas empresas, o lucro líquido, 51% fica com o Estado. E eles não detêm, essas empresas não detêm a propriedade privada da terra. Então, eles têm direito de uso do solo cubano, mas não são donos do solo, que é um dos grandes problemas, não só de Cuba, mas da humanidade. A propriedade privada é um problema não só de Cuba, mas de todos os países capitalistas, né? Aí Cuba tem sobrevivido às custas de uma engenhosidade muito grande dos seus moradores, né? da sua população. Então, desde 1991, quando houve a desintegração do bloco soviético, que praticamente era quem mantinha uma relação mais forte, mais intensa com Cuba, que Cuba vem tentando sobreviver com muita dificuldade. Mas é um povo muito educado, então eu até estranhava às vezes andando na rua, nas calçadas, né? As pessoas pedirem licença para ultrapassar, né? Andando a pé. No ponto de ônibus, onde eu ia pegar o ônibus, ou a guagua, como eles falavam por lá, era comum e eu achava até isso diferente, né? Eu chegava no ponto e tinha 30 pessoas esperando o ônibus, o coletivo, né? E aí você levanta a mão, pergunta último e tranquilamente alguém vai responder, sou eu. Quando o ônibus chega, as pessoas entram tranquilamente, uma atrás da outra, de acordo com aquela chamada que foi feita anteriormente. Quer dizer, sem confusão, sem tumulto. Quando o ônibus enche, o último que está na porta não tenta entrar a todo custo, como acontece nos metrôs brasileiros, nos ônibus coletivos brasileiros. Então é uma realidade completamente distinta da nossa. Presenciei uma cena que até hoje me comove, né? Numa escola do interior da zona rural cubana, uma escola que funciona com 5 alunos, mas que mantém toda a estrutura da escola, com técnicos, servidores, etc., para manter a escola funcionando para 5 alunos. Porque o Estado, era uma questão do próprio Fidel, dizer que enquanto houvesse um único aluno que quisesse estudar com dignidade na escola que ele estava, junto com a família no campo, ele iria manter a escola. Então, com muita dificuldade, o Estado tem feito isso. Outra coisa que me comoveu bastante, né? Cuba possui um sistema de assistência social e, sobretudo, da saúde muito forte. Então, as grávidas têm acompanhamento durante os 9 meses de gestação. Se quiserem ficar numa casa para gestantes, com acompanhamento psicológico, social, etc., tem esse direito, né? Os idosos têm uma casa para acompanhamento dos idosos, então assim, e tudo com dignidade, né? As ruas são muito seguras, então eu cansei de andar pelas ruas de Havana e de outras cidades de Cuba sem me preocupar com nada, com absolutamente nada. De manhã, à tarde, à noite, sem nenhuma preocupação. Quer dizer, a segurança é absoluta. Em 6 meses que eu estive lá, registrei um único incidente, que foi um bate-boca numa das praias que a gente visitou, e por incrível que pareça, sem ironia, 2 brasileiros que estavam de viagem
fazendo turismo em Cuba, que inclusive depois eu fui conversar com eles, não sobre o incidente, mas por ter identificado que eram brasileiros. Então, assim, Cuba é uma experiência fantástica, é preciso conhecer Cuba para poder falar dela, né? Não adianta querer descrever Cuba pelo que a TV mostra com o filtro dela, com o que alguns livros mostram com o filtro do autor. Nem dá para explicar o que é Cuba pelo filtro de Reinaldo, porque é uma leitura de Reinaldo também. Então é importante que vocês, se puderem, conheçam Cuba, né? Experiência fantástica, não é qualquer lugar do mundo que em cada quarteirão, em cada bairro, você tem no mínimo um cinema, um teatro ou uma livraria. Não é qualquer lugar, não é qualquer cidade do mundo que você tem em todas as praças venda de livros. Então, Cuba exala cultura, Cuba exala conhecimento, né? Cuba exala informação, né? Então, para mim foi uma experiência gratificante que eu espero repetir outras vezes. E quando me disserem, como já me disseram também, né, nas ruas, e aí me permitam uma brincadeira, vá para Cuba, eu sempre digo, só estou precisando do dinheiro.